Sim. Então tá. Bom dia, gente. Nós vamos começar nosso próximo debate, então, nosso terceiro e último debate da Calorada Digital. Eu vou me apresentar rapidinho para vocês. Eu sou a Bruna, sou acadêmica do curso de Estética e Cosmética da Fevale e também sou presidente do diretório acadêmico do curso. Explicando basicamente o que foi e o que está sendo a Calorada, é um evento totalmente digital, usando plataformas online, que é feito pelos estudantes e aberto a toda a comunidade, buscando aproximar as pessoas através de informações, entretenimento e conhecimento, como formas de auxiliar nesse momento que a gente está vivendo. A programação contou e contará com diversas atividades acadêmicas e culturais do dia 24 a 28 de agosto, com debate, com pocket shows de artistas locais, debates das áreas de conhecimento e bate-papos. Vocês podem acompanhar o DCF Vale nas redes sociais para ficar por dentro do que ainda tem. Também será oportunidade de solidariedade entre os estudantes da comunidade, o qual o festival apoiou e apoiará as campanhas do Banco de Alimentos da região do Calçado e doação de sangue ao Hemovida Hemocentro do Hospital Regina, além de gerar trabalho e renda para artistas e produtores locais. Unindo forças, podemos sair mais fortes. Então, eu te convido para que tu acompanhe, participe e construa junto com a gente esse evento. O nosso bate-papo de hoje, que é direcionado para os cursos da área da saúde, tem como temática saúde digital, perspectiva da telesaúde durante e pós-pandemia. A telesaúde é sistema de prestação de serviços de saúde à distância, realizado com a ajuda das tecnologias da informação e de comunicação. Abrange todas as áreas da saúde, a médica a principal delas, mas não a única. Esses serviços, de forma multidisciplinar, visam melhorar a qualidade de vida de milhões de pessoas, já que a grande maioria está conectada à internet. O acesso ao digital rompe as barreiras geográficas e torna possível que o paciente entre em contato com um profissional desejado de forma rápida e prática. Para esse diálogo, nós contamos com os nossos convidados. O convidado Fevale, mediador deste debate, Kleber Ribeiro Álvares da Silva. Ele possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mestrado em Neurologia pela Universidade de São Paulo e doutorado em Neurologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor titular e coordenador do curso de Medicina da Universidade Fevale, médico neuropediatra do Corpo Clínico da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, médico consultor de botulismo do Ministério da Saúde desde 2002, médico consultor de paralisia flácida, poliomielite, desde 1990 e doenças priônicas desde 2005, pela Secretaria da Saúde e do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Nossa próxima convidada, Angélica Batista Silva, possui graduação em Comunicação Digital pela Faculdades Integradas Hélio Alonso, com habilitação em jornalismo, especialista em internet, interface e multimídia pela Universidade Federal Fluminense e doutorado em saúde pública pela Fundação Oswaldo Cruz. Atualmente, ela é pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz. Tem experiência na área da saúde coletiva, atuando principalmente nos seguintes temas: direitos humanos, gêneros, telesaúde, telemedicina e informação e tecnologia da informação e comunicação em saúde. Tirza Marques Martinez, psicóloga pela URGS, especialista em psicologia cognitivo-comportamental pela Unicinos e em terapia individual, familiar e de casal sistêmica pela CEF de Porto Alegre. Consultora Independência Química e instrutora de Mindfulness pela Unifesp e pela CPM de São Paulo. Atualmente em formação internacional para instrutora de treino de cultivo da compaixão. Atua como psicóloga clínica individual, de casal e de família, e também como instrutora de Mindfulness. Nossa próxima convidada, Isabela Zotman, graduada em Nutrição pela Universidade Fevale, pós-graduanda em Nutrição Aplicada à Estética, trabalha com atendimentos online individuais e em grupo, através de plataformas como a Toshi-san. A ideia, então, é que cada convidado tenha espaço para falar entre 15 e 20 minutos. Depois a gente abre para perguntas e contribuições.
Gostaríamos de agradecer nossos patrocinadores para valer esse Cicred e aos nossos apoiadores, Universidade Fevale, Emovida e Banco de Alimentos. Um bom evento a todos e eu passo a palavra para o nosso professor mediador, Kleber. Bom dia a todos. É uma honra estar aqui participando dessa sessão com vocês, tão pertinente e com tão nobres convidados e com essa plateia maravilhosa, né? Nós estamos agora com 50 pessoas assistindo essa sessão. Espero que vocês estejam me ouvindo. Esse assunto se tornou já era muito pertinente, muito adequado, e agora, com essa pandemia, mais ainda. Porque a gente vê assim, ó, falando de uma maneira geral, os consultórios médicos se esvaziaram para as consultas ditas não urgentes, né? Em que os pacientes estão com medo de ir no médico, estão com medo de ir nos hospitais, as cirurgias são postergadas, outros problemas se acrescentaram, porque como uma pessoa não vai no hospital, surge ou agrava seus problemas. Tá? Então, essa saída de telesaúde, usando, digamos assim, um dos ramos dela, a telemedicina, foi um canal de escape, tá? Para que pudesse os pacientes não ficarem desassistidos. Não só os pacientes, como usuários de uma rede bem ampla desses serviços de telesaúde. E eu achei muito interessante o DCS se preocupar com isso. Muito bom. Assim, a telesaúde, né, são informações de saúde, tá? É distribuída através de tecnologia. E a telemedicina é um sinônimo, embora ela seja um dos aspectos da telesaúde. E até mesmo o ensino à distância, as discussões de caso, as cirurgias remotas, tudo isso entra nessa grande abrangência. Às vezes a gente atende um paciente de outro estado, ou é feito também um exame em outros estados, bem distantes da federação, e o médico aqui no Rio Grande do Sul, digamos, por exemplo, ele interpreta eletroencefalograma, eletrocardiograma. Então, tudo isso visa o bom atendimento da população. É um tema muito polêmico também, que no ano passado surgiu várias discussões sobre esse assunto. Nos últimos anos tem surgido. Então é interessante que a gente tenha aqui pessoas bem comprometidas ou bem estudiosas desse assunto para nos explicar, para falar. Né? Eu convido, em primeiro lugar, a professora Tirza Marques Martinez para desenvolver seu tema. Ela já foi apresentada pela Bruna, né? E, por favor, Tirza, pode ser? Sim, sim, doutor Kleber, muito obrigada pelas palavras aí. A gente está, na verdade, aprendendo agora, né, sobre isso, meio que nessa imersão, assim. Deixa eu procurar aqui a minha tela para compartilhar com vocês. Aí, gostaria de saber se ela está sendo compartilhada, a tela específica, ou se está todo o meu computador. Acho que está todo, né? Está aparecendo todo o computador. Como coloco só uma tela? Janela. Agora sim, tá só a lâmina, não é? Isso, tá certo. Tá bom.
Tá, então é isso que eu estava falando, né, depois da apresentação do Dr. Kleber, que a gente está aprendendo muita coisa aí ao mesmo tempo nessa imersão dentro da saúde digital. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, agradecer principalmente a Maureen e a Bruna aí, que me deram uma assessoria inicial, responderam sempre muito prontamente, com muita gentileza, todas as minhas dúvidas e as minhas perguntas. E honrar também esse trabalho de vocês e essa ênfase em algo tão importante que é o nosso cuidado com a saúde, né? Então, meu nome já foi dito, enfim, sou psicóloga, trabalho com meditação também. E quando a gente para pensar um pouco agora, né, sempre vem a dúvida de como será o novo normal, né? E quando a gente pensa em futuro, é sempre legal poder pensar no que veio antes. Eu gosto muito de ter essa visão mais da continuidade, né? Aqui a gente está falando também de comunicação. E dentro da psicologia, dentro do atendimento da psicologia, eu não vejo mais minha tela, não sei se saiu ou se vocês continuam vendo. Se alguém puder me dar um retorno. Mas o que eu... Não conseguimos ver. Eu não te ouvi, Maureen. A tela não está mais aparecendo. Pois é, ela sumiu. É no momento que eu mudo, ela para, então. No momento que eu mudo a lâmina. É isso, Eu não então sei deixa... como funciona desse método de compartilhamento. Eu acho que agora eu consigo, vamos ver. Acho que sem a apresentação inteira eu consigo. Vai dar certo. Aí vocês vão ter que ver menorzinho, eu acho. Então, o que eu estava falando é isso, né, de a gente poder pensar assim, né, numa linha de continuidade. Dentro da psicologia, a gente vem de um histórico aí, de um início muito bonitinho. Eu fui pesquisar um pouco para falar para vocês o primeiro atendimento, assim, teleatendimento, digamos assim, foi com um computador, que ele tinha uma base rogeriana, e aí ele tinha algumas perguntas que ele interagia com a pessoa, isso lá em 1960, né? Então, ainda era a época das cartas, né? Depois teve toda uma evolução aí, década de 80, enfim, alguma coisa pela escrita, alguma coisa com e-mail criptografado. Mais para a década de 90 vem algo de interação, assim, por essa escrita que eu estava falando. E dentro da psicologia mesmo, aqui, né, no nosso... aqui, acho que eu vou ter que aumentar para vocês. Aí né? Dentro da psicologia, o que a gente tem, assim, a gente tem uma linha muito recente desse teleatendimento que a gente vivencia agora. Em 2012, nós temos a nossa primeira resolução, que vai trazer muita limitação, não traz a psicoterapia, ela traz uma possibilidade de alguns contatos, até 20 encontros, mas sem constituir isso da psicoterapia. Aí, quando a gente tem a nossa nova resolução, que é agora de 2018, já tem a possibilidade de fazer psicoterapia sem um número limitado de sessões. Então, quando se
falava em psicoterapia, a gente falava apenas em caráter experimental ali, antes de 2018. E 2018 já traz também essa outra possibilidade, além de limitar o número de sessões e além de permitir a psicoterapia, também o atendimento grupal. As supervisões não eram permitidas apenas como um complemento ou apenas eventual, assim, tipo, se há uma necessidade, é possível fazer antes de 2018. Aí a gente já tem, em 2018, essa possibilidade explícita de supervisão técnica. E antes de 2018 era bem complicado começar a poder ter acesso aos clientes, aos pacientes via online, precisava um regramento muito rígido, precisava ter um site, esse site não podia ter um blog. Se a pessoa tinha uma empresa, por exemplo, o conselho ia até a empresa, até o lugar, para verificar o lugar, como se fosse um consultório mesmo. E aqui em 2018 a gente já tem uma possibilidade de preenchimento no EPSI de uma autodeclaração, considerando toda a adequação técnica e ética também, né? E agora, de 2018 para a pandemia, a gente tem algumas alterações que foram necessárias para essa resolução específica, que é do final de março, ali ela foi publicada em 30 de março, porque em 2018 não era permitido, não era considerado adequado o atendimento de pessoas ou de grupos que tivessem situação de urgência, de emergência e de desastres, coisas que foi o que a gente quase que de uma hora para outra acabou tendo que lidar, né? Então aí vem essa resolução de 2004, de 2020, 4 de 2020, flexibilizando e suspendendo alguns artigos de 2018 para permitir, principalmente, esse caráter de urgência e de emergência, e também falando de violação de direitos, violência, que são coisas que com a pandemia a gente vê aí um pouco crescendo, né? Então, algumas questões importantes com relação ao atendimento online que eu acho que é bom para todo mundo saber. Coisas básicas, como ter o cadastro no conselho, como ter cuidado com o sigilo. Esse cuidado com o sigilo, se eu estou num ambiente onde é possível ter mais alguma pessoa, eu necessariamente tenho que usar o fone, não pode ter ninguém passando, vendo o vídeo, ou ouvindo ou vendo a pessoa a quem eu estou atendendo. Obviamente, conhecer a nossa regulamentação específica, questões relacionadas à nossa própria abordagem, né, ver a possibilidade de adequação ao atendimento online, e o domínio da tecnologia, que aí é algo que, como a gente está vendo, a gente está meio que iniciando, né, esse domínio. Quando comecei a atender, eu já tinha, agora, em função do isolamento, eu já tinha tido uma experiência, eu fiz o meu cadastro no EPSI passado, então é muito recente, porque eu ia passar um mês fora, e aí eu tinha que continuar atendendo, não podia abandonar meus pacientes durante um mês. E então, alguns aprendizados eu já tive ali nessa época, mas mesmo assim, agora, quando eu começo a atender todos os pacientes, e aí, às vezes, mudar de plataforma, ou não só em atendimento, como agora, por exemplo, fazer uma palestra ou dar uma aula em uma plataforma diferente, é algo que esse domínio a gente acaba perdendo um pouco, né? Dicas importantes, assim, para quem vai trabalhar com isso, principalmente, né, considerando aqui que a gente está falando com alunos que estão se preparando aí de alguma forma para tratar com saúde. A ergonomia é algo que, nessa minha experiência de dezembro, eu já tinha sentido, assim, que é cansativo, é muito mais cansativo a gente atender via online do que estar no setting ali, com todas as suas características de
Os settings de psicoterapia, por exemplo, eles mudam muito pouco. Em geral, a gente vai uma poltrona, poltrona para a gente, poltrona para o paciente, sofá, um divã, enfim, conforme for. Mas mais ou menos é isso, é uma sala com lugares confortáveis para sentar. E de repente a gente está na frente de uma mesa, necessariamente, né, de uma escrivaninha, o que for, mas algo que é diferente. Então, eu fui adequando ao longo desses meses o lugar onde eu tinha que sentar para poder ter um pouco mais de conforto. E a ergonomia também inclui aí a gente poder ter um espaço entre um paciente e outro, né, de repente, no consultório, necessariamente, mesmo que eu tenha um paciente logo seguinte ao outro, sem um intervalo, necessariamente eu me levanto. O que eu percebi foi que de uma hora para outra, de repente eu estava 5 horas quase sentada, sem me levantar e em função de trabalho. Questão de afetividade, né? Inicialmente parece que a afetividade que é algo tão nutridor dentro da psicoterapia, podia ter algumas perdas, algum gelo aí, né, junto com essa promoção de vínculo, né. E o que eu pelo menos percebo é que a gente acaba desenvolvendo um outro tipo de conexão, um outro tipo de comunicação, um outro tipo de afeto, de demonstração de afeto, na verdade, não de afeto. E isso da comunicação é interessante. Eu comecei no início do isolamento, eu não estava atendendo família, estava atendendo casal, mas o casal não continuou e logo depois veio um encaminhamento de família e eu não me sentia à vontade para atender família. Eu achava que eu não ia dar conta, assim, de várias telas e eu poder estar concatenando tudo isso dentro de um atendimento. E aí repassei. E depois eu tive um outro encaminhamento aí dentro de um núcleo onde eu trabalho e a gente começou a fazer atendimento em coterapia, eu e uma colega atendendo famílias. E aí a gente desenvolve um olhar diferente, assim, mais ou menos a gente sabe onde cada uma está na sua tela, então a gente sabe quando uma vira o olhar e tem esta comunicação interpessoal que existe, ao vivo acaba tendo, então, uma adequação da gente também. Um aprendizado, um grande aprendizado. E como desafio, assim, além disso da ergonomia, eu trago também, a gente tem um autor na sistêmica que fala muito da batalha pela estrutura dentro do atendimento, principalmente com famílias. E no setting online, isso fica muito presente, assim, porque de repente a gente está lidando coisas como o paciente da manhã nem levantou da cama e liga seu celular ali, fica limpando o olho, enfim, todas essas coisas que a gente eventualmente tem que trazer, né? Um dia também eu fui atender uma paciente e ela estava tomando café da manhã e me perguntou, tu te importa se eu como? E aí eu disse, bom, se tu te sente à vontade, então fica uma coisa assim de a gente ir adequando algo que é uma novidade, porque vocês agora estão dentro da minha casa, né? Estão dentro da minha sala, então isso fica um pouco confuso às vezes, né, para as pessoas. Benefícios. A gente passa por todas essas, por tudo isso, nessa imersão, assim, né, mas tem muitas coisas positivas, né, a possibilidade de agendamento é muito mais simples quando a gente não tem isso de deslocamento, né, de sair de casa e ir para o consultório, ir para a clínica, então tem uma certa flexibilidade aí que é possível lidar. Um maior alcance também, né, de poder estar atendendo pessoas, estar tendo cuidado com pessoas que estão em outros lugares, assim como a gente também pode estar
atendendo de outros lugares, né, e talvez até quem domina diferentes línguas poder estar fazendo atendimento em outras línguas. Eu não faço atendimento em outras línguas, mas faço um curso, como foi falado no início, então isso é muito legal, assim, porque no meu curso tem bastante gente da América Latina e algumas pessoas, bastante gente da Espanha e algumas pessoas da Europa. E então isso é muito bonito. E a possibilidade de ter uma maior conjugação de grupos também, né? De a gente poder unir pessoas de diferentes lugares ao mesmo tempo, e isso é uma facilidade muito grande. Eu queria falar um pouco, assim, sobre interconexão, sair um pouco disso do atendimento psicológico, do atendimento de saúde, mas eu acho que tem muito a ver com esta a fase que a gente tá vivendo, em que isso desta conexão que a gente está falando, ela poder estar sendo percebida muito mais ampla do que o que eu dizia, de poder ter pessoas de diferentes lugares do mundo juntas no mesmo horário, conjugando de uma mesma reunião. Então, tem toda essa facilidade da produção da tecnologia, tem toda uma demonstração agora, paralela, de o quanto a gente está precisando reparar danos, e que tem a ver com esta interconexão que eu trago, com esse aspecto da interconexão que eu queria dividir com vocês, que é a interferência que a gente tem nas coisas que a gente faz, que a gente vê que, bom, as pessoas tendo ficado em casa, os recursos naturais estão aí se renovando, porque a gente acaba não percebendo também esta conexão que tem as nossas ações, as nossas atitudes com a terra, com esse lugar onde a gente vive, né? E aí poder pensar, eu acho, nesse momento, né, de o que a gente pode prevenir nas nossas próximas, na continuidade da nossa vida, vocês começando aí a entrar na profissão, poder pensar, né, o que é do meu trabalho, o que é da minha existência, do meu trabalho, da minha existência como ser, pode prevenir para que a gente possa ter um trabalho melhor, um mundo melhor, um ambiente melhor, né? Trazendo também esse aspecto da consciência ecológica. Eu acho que eu estou no meu tema, Auren. Esgotei, ou mais ou menos cuidando. Não, ainda está. Teria... Pode. Então eu queria trazer um outro aspecto também, para a gente poder pensar, que é o da interdependência. Quando a gente fala em interdependência, a gente pode ampliar ao quanto a gente, enquanto pessoa, e enquanto profissional, enquanto ser existente, né, o quanto a gente não existe sozinho, seguindo um pouco esse aspecto da interconexão que eu estava falando antes. E cada um aí possivelmente está sentado em uma cadeira ou apoiado em alguma coisa. Se a gente for trazer, por exemplo, apenas o aspecto da cadeira em que eu estou sentada, essa cadeira ela tem toda uma história que talvez passe de longe, assim, da minha percepção. Quantas pessoas, quantos recursos naturais tiveram envolvidos aí, desde quem extraiu algo da natureza para ser o básico para a produção desse objeto, seja quem projetou, seja quem teve envolvido em todo o maquinário, enfim, aí a gente pode ir indo, né, imergindo nisso e vendo quanta coisa está em cada experiência que a gente tem. E, por outro lado, o quanto a
gente também interfere nos outros, interfere no mundo, interfere nas outras pessoas. E esta interferência, ela é pessoal e ela é profissional também. E quando a gente está falando em saúde, a gente está falando de algo bastante importante. Quando a gente atende alguém, quando a gente está na frente de um cliente ou de um paciente, né? Poder saber que, bom, todos nós vamos sair daqui modificados de acordo com a maneira como a gente entrou. Então, poder ter isso presente também, mais ou menos uma mensagem, assim, que eu gostaria de deixar para vocês, de a gente poder pensar, né, o quanto a gente toca a vida dos outros, assim como o quanto a gente é tocado também pela vida dos outros. E os outros aí incluem, enfim, inclui todos os seres, não é? Então, agradeço muito. Acho que agora sim eu tô no meu horário dos 20 minutos. Até tinha outras coisas para vocês. Mas agradeço muito a atenção de vocês e espero que eu tenha tocado vocês de alguma forma. Muito obrigada. Bem, agradecemos a professora Tirza por essa brilhante palestra, muito esclarecedora, né, nesse assunto, assim, muito, muito, muito fascinante. Eu te agradeço muito. Agora abro para os nossos colegas que estão nos ouvindo perguntas a Tirza. Tirza, tu pode ir acompanhando aqui no chat, né, as perguntas que entraram, ou alguém pode pegar o microfone e fazer perguntas diretamente para a Tirza. Vamos deixar um Certo. momento? Pode ser agora, Tirza? Então tem o Pode chat. sim. Pessoal, Tá. por favor, explorem a professora com seus conhecimentos, né? E as suas respostas maravilhosas. Então vamos dar um tempo, ou as pessoas pegam o microfone, ou escrevam no chat, por favor. À vontade. Por favor. Ó, Patrícia perguntou. Chegaste a ler? Patrícia, eu não trabalho com pagamento antecipado nunca, por uma questão minha, assim, porque eu acho que o paciente não tem que vir à consulta porque ele pagou. Então, algumas vezes, confesso que não obtive o pagamento, mas eu prefiro esse tipo de perda do que a vinda do paciente apenas porque fez o pagamento. Mas alguns profissionais trabalham, sim, com o pagamento antecipado. Eu que agradeço a pergunta, Patrícia. Mais alguma pergunta, pessoal? Karina, importante que o paciente abra a câmera, mas imagino que muitos tenham vergonha. Como ocorre nesses casos? Acho que vergonha de abrir a câmera em consulta não tem, eu não passei. Eu já passei essa questão em grupos com a questão da meditação, do mindfulness. Eu já atendi sem câmera por questão não de vergonha, mas de economia de energia do celular da pessoa. Aí sim, teve uma situação em que era um paciente que estava mais em função de questões de ansiedade, e aí ele estava no carro, e aí ele queria fazer o atendimento dirigindo também, então algumas coisas a gente tem que
que ir conversando, né? Então, e esse paciente, no caso, era uma primeira consulta, eu sequer tinha a imagem dele, assim, então ele parou, a gente conversou por áudio, ele parou e a gente fez uma consulta num estacionamento, porque ele estava em trânsito, mas foi com câmera, assim. Mas com relação à vergonha, acho que não. Aí, se isso acontecer, Karina, se tudo é matéria, né? Em psicoterapia tudo é matéria, então poder trabalhar com essas questões de vergonha seria aí, eu acho que uma primeira abordagem minha, né? E talvez alguma coisa de habilidade social também, nesse sentido. Obrigada a ti, Karina, pela pergunta. Tem alguma pergunta, pessoal, para a professora? Vamos aproveitar que ela está aqui nesse momento. Bem, Tirso, eu te agradeço muito. Olha aqui, entraram mais. A Karina ainda, eu acho, né? Para quem nunca fez psicoterapia, começar nesse momento de pandemia seria bom. Esse momento é excelente, né, para começar o atendimento, porque estamos todos passando por questões inusitadas, né? Estamos todos passando por alguns desconfortos e algumas coisas estão muito vivas, né, muito vibrantes na gente nesse sentido de adaptação e de desconforto. E sim, tá indicado, mais do que ser bom, tá indicado, né? O que eu posso te acrescentar também, Karina, é que no início do isolamento teve isso dos pacientes que não quiseram manter, como eu falei no caso do casal, e não foi o único paciente que acabou interrompendo a terapia, mas o que eu tenho visto, assim, eu acho que dos últimos 2 meses, 1 mês e meio, é um número crescente aí de pessoas procurando psicoterapia. E isso é um movimento que eu acho que traduz muito isso que a gente está vivendo, porque inicialmente, pelo que eu entendo, se preparou para ficar algum tempo em isolamento, e aí esse tempo está meio que se prorrogando cada vez mais. Mas sim, seria bom. A Sabrina, atendimento adequado para crianças. Sabrina, essa era uma dúvida minha também. Eu não atendo criança, eu só atendo criança com família, por uma questão de perspectiva minha, assim, de achar que a criança, fora questões muito, muito específicas, as questões dela têm a ver com o sistema familiar. Mas conheço colegas que atendem criança e as crianças acabam se beneficiando, sim, porque as crianças também estão nesse mundo virtual e acho que as crianças têm muito mais facilidade até do que a gente para o mundo virtual, porque já nasceram nele, né? Então, talvez a única questão para quem, que eu imagino, pelo menos para quem atende criança, seja lidar com a inquietude da criança frente à câmera, assim, porque quando a gente está dentro de uma sala, a inquietude da criança tem esse continente, assim, digamos, né? E se a criança, para ela ter o seu espaço, por exemplo, no seu quartinho, ou não sei, ela pode muitas vezes sair da câmara. Então, isso eu acho que pode ser algo complicado, mas não é um limitador, não. Realmente não é um limitador. De vez em quando, a gente atende crianças, né, com problemas de epilepsia, de coisas assim, de dor de cabeça,
né, por telemedicina, e a mãe vai atrás filmando aquilo que é necessário. Tirza, saiu agora no JAMA, no Jornal da Associação Médica Americana, que esse confinamento aumentou de 5 a 6 vezes o risco de suicídio, o suicídio em si. Né? Que contribuição a telesaúde, a telemedicina poderia dar para diminuir esses eventos? Porque, infelizmente, aumentou muito. Sim, sim. Assim como aumentou o uso de álcool e outras substâncias, né? Principalmente o uso de álcool, para poder lidar com essa situação, as pessoas estão se utilizando de substâncias. Eu acho que já tem um movimento, né, Kleber, de toda acho que uma dedicação dos profissionais a trabalhando com muita oferta de experiências terapêuticas, né? Dentro da meditação, a gente tem vários grupos comprometidos com isso, de poder ter várias sessões abertas, poder ter várias oportunidades de aprendizagem e de prática de meditação. Então, acho que existe toda uma preocupação das pessoas que estão vinculadas a isso, de ter uma percepção mais ampla dessa interferência, dessa interconexão e dessa interdependência que eu estava falando antes para vocês, mas sim, eu acho que a gente tem um compromisso social e a gente tem um compromisso ético de poder estar atento, né? Coisas que, por exemplo, estão sendo feitas é muita flexibilização de pagamento nessa época em que as pessoas estão precisando. Né? E agora, enfim, a gente está aí entrando em setembro, né? E esse tema é muito, o Setembro Amarelo, né, de prevenção ao suicídio, esse tema é muito, muito importante. Mas não sei, Kleber, se era muito essa a tua questão, se te respondi. Respondeu. E, além de tudo, nós temos uma plateia enorme, né, que pode continuar falando sobre esse tema, que é muito pertinente, que foi uma das grandes sequelas desse confinamento, foi o incremento de suicídio. E o suicídio, a gente sabe que é uma doença contagiosa maior do que as virais, né? Que tem gente que diz que uma pessoa que tenta ou que executa esse intento, ele contamina um grupo enorme de circundantes. Né? Então, é um assunto assim, bem relevante. Né? Sim, sim. Então, ver o bloqueio, a atitude que esse tipo de procedimento, essa nova ferramenta pode dar na abordagem. Sua resposta foi bem abrangente, bem adequada. Eu não sei se mais alguém gostaria de fazer pergunta para a professora. Ih, meu gato me atacou. Alguma coisa nesse sentido? Ou não? Se alguém quiser. Se eu mexo aqui na tecla, ele não gosta. Se alguém quiser fazer uma pergunta. Mas isso que tu trazes, assim, do impacto do suicídio, o suicídio, eu que trabalho com sistêmica, o suicídio, ele tem impactos gerações futuras. Não é uma coisa só das pessoas que tiveram que lidar com o suicídio de alguém ou com a tentativa de suicídio de alguém na sua família. Isso perdura, porque em geral vira um segredo, e os segredos eles têm uma força para virem à tona dentro dos sistemas, que é muito, muito importante, e então poder, quem está trabalhando com saúde, realmente está ligado nisso, de que a gente tem que cuidar, a gente tem que estar alerta,
E até aproveito para te falar uma outra coisa, Kleber, que quando uma das coisas que a gente aprende é assim, raramente o psicólogo tá atento a, numa consulta inicial, perguntar diretamente sobre alguma tentativa de suicídio, alguma ideação de suicida, porque isso ainda é um pouco um tabu para a gente. A gente acha que vai estar muito interferindo direto. E isso é uma pergunta. Assim como eu pergunto sobre o uso de substâncias, sobre o abuso de substâncias, eu também pergunto sobre uma possível tentativa anterior de suicídio ou alguma coisa na família também. É um tema muito, muito importante. Que bom que tu trouxeste. Obrigada. Isso aí é um assunto que assusta bastante, né? E que já era enorme, já era grande, e que agora com esses períodos aumentaram muito, 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 muito. E a espiritualidade, onde entra aí? A espiritualidade, ela entra em tudo, na verdade, né? Porque espiritualidade não tem a ver apenas com uma religião, com religiosidade. De alguma forma, isso que a gente está fazendo agora é algo da espiritualidade, né? Porque é algo que transcende o indivíduo, né? É algo que tem uma perspectiva mais transcendental nesse sentido de sair do indivíduo, né? Quando a gente está aqui e está construindo algo novo, quando a gente está aqui pelo simples prazer daquilo que se faz, isso é espiritualidade para mim, né? Então, mas a espiritualidade, ela vindo acompanhada, por exemplo, de uma perspectiva de confiança ou de fé, seja lá como for que a gente quiser chamar isso, ela tem um poder muito organizador dentro da gente, porque ela tira dessa ideia de que a gente está sozinho. De novo, traz um pouco isso da interdependência e da interconexão. Poderia falar muito mais sobre espiritualidade, mas eu estou preocupada com o tempo. Muito obrigado, viu? Não, nem te preocupa. O tempo está indo muito bem e o teu assunto muito interessante. Assim, eu te agradeço a tua participação, por essa excelente palestra, por essa excelente exposição, e usando este meio que está bem adequado, né? Muito obrigado, Tirza. Eu que agradeço você. A continuar participando. Claro, Muito obrigado. Claro. Eu não sei se o pessoal do Centro Acadêmico do DCE gostaria de falar alguma coisa, mas, se não, nós vamos passar agora para Isabela Zockman, que é graduada em nutrição aqui pela nossa escola, pela Universidade Fevale. E esse assunto é muito, muito, muito instigante, né? Essa telesaúde, essa prestação de serviço à distância. Uma das nossas convidadas, que é a Angélica Batista da Silva, acho que ela não chegou ainda, né? A professora Angélica. Ela tem... Não, prof, eu acho que a prof acabou dormindo. Ou teve dificuldade de acessar. Ou teve dificuldade de acessar, né? Porque isso é normal. Mas a professora, ela escreveu um livro sobre telesaúde no Brasil, conceitos e aplicações, né? E que é uma nova maneira de pensar no processo de saúde, que ela falava, quebrando barreiras à distância a partir das tecnologias de informações e comunicação. E se a gente considera esse conceito de telesaúde, né, fica um campo muito abrangente, muito estruturado, como a professora Tirza falou. Né? E tem várias áreas aqui, e sub-áreas, como telesaúde, a saúde em si, rede de investigação, epidemiologia, que eu me lembro assim mais, rede de administração, rede de saúde. Inclui também a telemedicina, que se usa a internet, formas estruturadas de tecnologias de saúde, né, de imagem, de áudio, vídeos, etc. Né? Mas buscas de laudos e até mesmo uma segunda opinião. Uma pessoa lá em Belém pergunta para uma pessoa do Rio Grande do Sul e vice-versa. Mas vamos passar
direto para a nossa próxima palestrante, tá? Para que ela brilhante essa nossa sessão. A Isabela Zottmann. Com vocês, ela. Pode ser? Olá, pessoal. Todo mundo está me escutando direitinho? Meu nome é Isabela Zottmann. Eu sou nutricionista, então eu me formei aí na Universidade Fevale no início do ano, né? Então eu me formei, logo entramos com a pandemia, né? Então deixa eu só compartilhar aqui também que eu preparei um materialzinho para poder exemplificar um pouquinho mais de como está sendo, né? Como foi para mim essa mudança e como está sendo. Então, só para a gente introduzir, ele acabou desconfigurando aqui na hora de passar para o Black, mas a gente tem uma resolução no nosso código de ética, então, que anteriormente a gente não podia fazer consulta online se a gente não tivesse, então, contato presencial com o paciente. Então, sempre o primeiro contato, ele deveria ser realizado de forma presencial. Então, assim, a gente, dentro, né, da nossa universidade, que é o meu mais próximo, né, a minha experiência, a gente nunca fala sobre isso, a gente pouco falou sobre a experiência de atendimento online, então a gente tem que se reinventar, né, a gente sai da universidade, né, já com todas as expectativas e logo de início a gente tem uma mudança do nosso caminho muito grande com uma questão que a gente viu muito pouco, né, e agora a gente tem essa questão forte, né, dos meios digitais, sempre teve, né, de uns anos para cá, e a gente viu muito pouco. Então, a partir do início da pandemia, a gente teve resoluções que mudaram, então os nossos atendimentos, eles podem ter a primeira consulta e as demais de forma não presencial, então a gente tem isso válido hoje até dia 28 de fevereiro de 2021, né? A partir disso, provavelmente a gente volta, né, como era anteriormente, que a consulta ela tem que sempre ter a questão presencial para depois poder seguir de forma não presencial. Então, como eu falei, a gente entrou numa situação de insegurança, porque é uma coisa que não era muito comum, né? Inclusive no nosso conselho hoje, nosso conselho regional, por exemplo, a gente só pode atender pessoas do Rio Grande do Sul, né? A gente não pode sair e atender onde vão ser regulados por outros conselhos. Então, se eu dividisse residência em São Paulo ou em outros lugares, eu não poderia atender, eu só posso atender aqui, né? Isso foi uma das principais mudanças que eu pude ver a partir dessa questão do atendimento online, não presencial. Então, a partir dessa insegurança, a gente aprender, a gente tem que estudar e gera oportunidade, né? A oportunidade de acompanhar, então, pacientes de outras localidades, né? Além dos nossos pacientes daqui, a gente pode pegar pacientes, então, de outras localidades. Um exemplo pessoal meu, que eu acho que foi de um grande aprendizado, né, em função dos grupos online, eu estou atendendo pacientes que hoje eles moram no Japão, né, brasileiros que moram no Japão, porque lá não tem um serviço de nutrição, né, que eles consideram adequado. Então, quando eles me conheceram e tiveram essa oportunidade de vir comigo, né, hoje eu atendo eles. E é bem legal isso, né, a gente poder atender brasileiros que daqui a pouco não têm acesso a um serviço que eles teriam aqui, né, a gente poder proporcionar isso para eles. É uma grande aprendizado como profissional, porque a gente tem que estar sempre estudando, né? Quando se fala em alimentação, a gente fala muito em cultura, né? Então, a alimentação de um lugar para o outro muda muito. Pensando no atendimento online, né, de início, a gente acaba sendo um pouco resistente, né? Porque a gente vê o tempo todo questões de avaliação física. A gente trabalha muito com avaliação física, né? Mesmo não sendo o único método de avaliação. Então, a gente tem que observar no nosso paciente, desde o cabelo, desde o jeito que ele caminha, unhas.
E isso acaba, a gente fica um pouco preocupado de como vai ser isso a partir do momento que a gente vai ver ele somente na tela do computador. Então, para exemplificar um pouquinho como funcionam os meus atendimentos online, né? Ele é feito a partir da plataforma Zoom, que a gente tem hoje. Existem várias plataformas, tem plataformas dentro do próprio software de nutrição. Tem Skype, tem WhatsApp, mas esse hoje, para mim, é o que funciona melhor, né? Tanto na consulta online quanto na consulta presencial, eu costumo enviar um questionário pré-consulta, né? Para a gente fazer essa consulta, para a gente conhecer esse paciente e tornar as coisas mais assertivas, né, na hora do nosso contato, né? Então, a gente tem a consulta online. Muito do que se questiona, a consulta online, ela acaba que ela dura o mesmo tempo da consulta presencial, né? São feitos os mesmos questionamentos. É muito importante que nós, como profissionais, tenhamos uma escuta muito ativa, né? Porque a gente precisa captar o máximo de informações do nosso paciente que está do outro lado, né? Sem ter um contato com ele. Então, a escuta ativa hoje, ela é a coisa mais importante que eu considero dos atendimentos não presenciais, tá? Isso acontece e é muito interessante, porque eles nos falam muitas coisas e a gente tem que aprender a escutar e a usar isso, porque a gente não vai ter realmente um contato com ele logo. Então, na consulta online, se pergunta também questão de medidas de avaliação, né? Que antes a gente fazia com plicômetro, fita métrica, né? Balança. No atendimento online, infelizmente, a gente não tem isso. Então, tudo funciona como autorrelato. Então, a gente vai explicar para o paciente exatamente o que a gente precisa dele. Eu uso 4 medidas. A altura relatada, né? O peso, a circunferência da cintura e circunferência de quadril, que são medidas que o próprio paciente ele consegue, né, fazer em casa. Então, uma coisa que facilitou muito, homens, né? Homens, eles acabam tendo um pouco de vergonha quando vem a consultório, né? Tirar a roupa, né? E ser avaliado por mulheres. E isso foi uma grande vantagem, né? Porque eles conseguem ter acesso a uma nutricionista, daqui a um pouco eles queriam, e acabam não tendo essa vergonha, porque é ele mesmo que vai fazer essa avaliação nele mesmo. A gente faz, né? Eu guio toda essa avaliação via chamada de vídeo. Se o paciente fica com dúvidas ou o paciente realmente ele tem vergonha de levantar na frente da câmera, como já aconteceu, né? Eu encaminho então um manual, né, via WhatsApp, com todas as medidas e com todas as atenções que a pessoa precisa ter na hora de tirar essa medida, né? Por exemplo, peso, de preferência em jejum, não estar de roupa, né? Assim como as circunferências, de não apertar muito a fita, tentar usar uma fita confiável, não usar fitas de costura, se possível, se não sempre usar o mesmo material de medida, né? E depois disso, a gente tem uma assistência via WhatsApp, reconsultas, então, para o paciente poder tirar dúvidas. Eu tenho como protocolo tudo que eu conversar com o meu paciente de forma online, eu vou enviar de forma escrita, tá? Porque mesmo presencial quanto, né, online, a gente conversa muito, eu preciso escutar muito, assim como eu tenho orientações para passar, em algum momento alguma informação pode ser perdida. Então, isso é passado para o meu paciente também. Outra coisa que veio muito em peso, eu acho, principalmente nesse momento de quarentena, então, foi a questão dos grupos online. Então, veio tanto pedidos de pacientes como pedidos, né, de outras pessoas via mídias sociais. Por quê? Ele é uma forma de tu trabalhar com pessoas que têm um objetivo parecido contigo, né? O grupo, então, ele passa orientações, né, não específicas, mas orientações voltadas a uma alimentação saudável de um modo geral. E ele é muito cômodo, né? Então, assim como já foi falado,
o paciente ele pode simplesmente estar em casa, ele pode estar dentro do carro, pode estar no trabalho, ele pode estar, não ideal no trabalho, né, mas pode estar participando, né, de um grupo e recebendo, então, um conteúdo nutricional e que interesse a ele, sem ele mesmo precisar sair de casa, né? Então, a gente não precisa mover montanhas para poder receber informação de qualidade. Outra questão muito importante dos atendimentos em grupo, né, que a gente observa a questão da quarentena, questões de empregos, né, salários reduzidos, ele se torna mais acessível, né, porque o atendimento em grupo, ele costuma ter, ele não muda muito o valor de uma consulta, mas o suporte, ele é o dia inteiro, né? Tu tem contato com esse paciente, com os teus colegas de grupo, né, durante um dia inteiro. Então, tu se mantém motivado, né? Tu recebe conteúdo e gastou menos, né? Isso acaba sendo muito cômodo também para quem se interessa e quem está com vontade de fazer pequenas mudanças, né? Além do suporte, né? Que o suporte oferecido dos grupos online, como eu falei, dura um dia, dura 24 horas praticamente, contato com esse paciente, o que não acontece numa consulta, né? Quando a gente faz a consulta individual, a gente tem esse primeiro contato com o paciente e depois, sim, a gente tem abertura, eu costumo passar, deixar bem claro para o meu paciente que ele vai poder tirar toda e qualquer dúvida comigo, né? Mas eles acabam que sentem que estão incomodando, que não tem essa abertura. Então, tu vê essa diferença. Perguntar num grupo acaba sendo mais interessante para eles do que perguntar de forma pessoal. Também, como foi dito na minha apresentação, a gente tem um grupo, né? Até desconfigurou meu slide de novo. Mas esse grupo, eu trabalho com um aplicativo, é um aplicativo gratuito, que a gente acabou montando no início do ano a proposta de grupos presenciais. Mas logo em seguida a gente entrou na pandemia e esses grupos então tiveram que migrar para a forma online, né? Esses grupos então a gente foca na força do grupo para a gente conseguir otimizar essa disciplina individual, né, de cada um. Ele funciona via Zoom também, são 2 chamadas semanais, né? Então são 2 horas na semana que os participantes do grupo vão estar em contato com profissionais qualificados. Então, a gente tem 2 grupos hoje, né, que são grupos permanentes, né, que tu pode entrar no grupo em qualquer momento, que tu não vai ter prejuízo, porque todo encontro a gente vai trazer um assunto, um debate diferente. Então, tanto questão motivacional, questão nutricional, a gente tem suporte de psicólogo, educador físico por trás desses grupos, né, para trazer conteúdos para essas pessoas que participam. Hoje eu participo de 2 grupos ativos, então, permanentes. O grupo do Japão, que são brasileiros e uruguaios que vivem no Japão, e tem o grupo do Brasil. Esses 2 grupos são muito legais, as pessoas realmente se motivam muito, a gente nota uma diferença muito grande do atendimento realmente individual para o pessoal que tem o acompanhamento em grupo, né? Porque como esse aplicativo, ele funciona de forma de um jogo saudável, então a gente se estimula entre nós a ganhar pontos por coisas saudáveis que nós fazemos durante a semana, como tomar água, se alimentar bem, se exercitar, motivar os amigos, e a gente consegue acompanhar isso, então, todos juntos. Quanto ao pós, né, pandemia, que a gente fala muito, se refere à frase o novo normal, né, a gente não sabe como vai ser. A gente não tem como afirmar hoje nada. A gente também no início achava que a pandemia ia durar 1 mês, 2, a gente está virando o ano, né, e continuamos assim. Mas a gente não pode afirmar nada. Eu acredito que isso tudo que veio, né, para nós profissionais
foi um meio da gente inovar, a gente aprender cada vez mais, né? A gente talvez tirar ou modificar alguns métodos antigos, né, para métodos novos. Assim como eu acho muito importante, eu acho que o pessoal presente aqui da nutrição vai me entender muito, que a gente acaba brigando, não, mas a gente sempre está com questões de mídias sociais, de blogueiras, fitness, né? Consultoria disso, consultoria daquilo, por profissionais que não são qualificados, que não são da área, né? A gente vê muito. Então, a gente facilitando o acesso das pessoas aos profissionais, isso só traz benefício para a população em geral, né? Por quê? O profissional que não é, né? O profissional que não é nutricionista e quer passar um plano alimentar, por exemplo, via online, para ele é fácil, né? Ele tem todas as redes sociais a favor de divulgação e não tem nenhum conselho, né? Não tem nenhum órgão que vá regular isso que ele faz, né? Então isso acontece muito. É uma briga muito grande com os profissionais da saúde. Isso, com essa possibilidade da gente fazer o primeiro atendimento e todos os atendimentos de forma não presencial, traz essa possibilidade da gente alcançar o público, né, que quer ter um contato com a gente, mas não pode por algum motivo e talvez iria atrás de um outro profissional que faz isso de forma online e que talvez não seja, então, qualificado, né? Então, a gente tem que pensar nisso, que a gente tem que... Nosso objetivo principal como profissional da saúde é promover saúde, né? Então, se a gente tem esses meios, né, que facilitam isso para a gente poder promover saúde e nos lugares mais longes, né, isso nos ajuda muito, né? Um exemplo é realmente os meus pacientes do Japão que até então não teriam acesso, né, a um profissional de nutrição, né, como é aqui, né? E eles hoje têm acesso e a gente vê muitos resultados, né, com o acompanhamento, mesmo sendo um acompanhamento online e um acompanhamento sem uma avaliação física, né, aquela avaliação clássica de plicômetro, de fita, né? A gente consegue ver isso, né? Então, e eles saem muito contentes, né? E eles têm uma fonte segura de informação, né? Porque ao mesmo tempo que a questão do online ser muito positivo, ele pode ser negativo em outros meios, né? A gente tem um excesso de informação e a gente não sabe, né, o quão verídica é ou não. Então, os profissionais, estando equipados com essa questão do online, ajuda muito, ajuda a promover saúde de forma correta. Então, pessoal, eu queria muito agradecer o convite, né? Eu sou Fevale de coração. Quando a Maureen me convidou, fiquei muito feliz de poder compartilhar isso e principalmente compartilhar questão que eu também sou recém-formanda, né? Vai fazer 1 ano e eu saí da faculdade e tive que logo me reinventar. E os próximos que estão saindo vão passar por algo parecido, né? Então, eu achei bem bom compartilhar a minha experiência com vocês. Então, era isso, pessoal. Então, se alguém tiver dúvidas, terei o maior prazer em responder. Juan perguntou ali se todas as minhas consultas hoje são de forma online. Não, as minhas consultas, elas funcionam de forma tanto online quanto presencial, né? Com todos os cuidados, máscara, álcool, equipamento higienizado, sim, porque tem algumas pessoas que ainda acabam sendo um pouco resistentes à consulta online, né? Mas é dividido entre online e presencial. Se tem chances de autorizarem a questão da consulta online para sempre, não vou poder te afirmar. Isso é
é uma questão que vem já de muitos anos, né, com os conselhos, né, com o nosso Conselho Federal. Então, eu não posso te afirmar. Eu acredito que existe uma possibilidade hoje, sim, né, que aparentemente está funcionando muito bem a questão da telesaúde, das consultas online. Então, teria um argumento positivo para a gente manter essa questão de primeiro atendimento não presencial. Tomara. Como foi isso de ser... Deixa eu só ler aqui. Como foi isso de ser tudo diferente logo na tua vez, digamos assim, porque a gente se forma imaginando uma coisa e penso que seja bem diferente depois. Sim, foi muito desafiador. Logo de início, eu já saí atendendo em consultório, tá? Então, eu tinha os meus atendimentos presenciais. De início da quarentena, eu acabei que fui um pouco resistente, né? Confesso, eu fui um pouco resistente. Eu demorei em torno de 1 mês e pouco, assim, para realmente trazer isso do atendimento online, de divulgar esse atendimento online, porque eu, pessoalmente, eu gosto muito do contato com o paciente, eu acho ele muito importante. Então, por mais que seja liberada a questão do atendimento online permanente, o primeiro atendimento, eu ainda continuaria dando preferência para o presencial, porque esse contato ele é essencial, tanto de empatia, né, de observar coisas que o paciente não fala, mas sim, foi muito diferente, foi muito tenso, né, foi muito tenso para mim, as primeiras vezes na frente de uma câmera, né, acaba que é muito estranho, mas a gente aprende, a gente vai aprendendo aos pouquinhos, né? E eu acho que hoje vocês, como alunos, estão tendo a oportunidade de ter aulas e conversar com outras pessoas, né, em grupo, via, né, online. E isso treina vocês, né? Quando eu iniciei os meus grupos online, eu noto uma evolução, as pessoas que fazem o grupo comigo notam uma evolução, que a gente começa o grupo trancado, assim, e acaba que hoje eu já falo muito naturalmente, né? Então tu vai aprendendo, sim, não tem... É desafiador, mas é muito bom, é muito bom. Sim, Stephanie, para quem mora em outro estado ou país, ajuda muito. Isso é muito legal, assim, porque as pessoas nos procuram e daí não tem como atender ou alguma coisa assim. E com essa facilidade da primeira consulta não presencial, ajuda muito. Eu acho que, não digo nós como profissionais, mas ajuda a pessoa que quer buscar um serviço de saúde. Porque quando a gente busca um serviço de saúde, a gente costuma pesquisar sobre isso antes. E a gente se encanta com o profissional, com as competências dele, e a gente quer ser atendido por ele. Então, isso ajuda bastante. As medições caseiras são de boa ou corre risco de dar errado? Acaba que como a gente tem medidas menos específicas, né? A gente faz os cálculos, tudo, mas sim, é bem tranquilo, acaba sendo bem tranquilo, porque eu trabalho com plano alimentar, mas eu trabalho com plano alimentar como uma base da alimentação, então, para explicar como vai funcionar a partir de agora, para dar um norte para o meu paciente, assim como eu costumo explicar bem questões de medidas, né, tanto para quem usa medida caseira ou quem usa balança, então fica sempre bem explicado isso, né, porque isso pode gerar dúvidas, e o suporte, né, online, digo por exemplo, no WhatsApp hoje, para me perguntar questões de dúvidas, medidas, colheres, né, que a gente vê na nutrição que tem colher cheia, colher vazia, né, colher rasa. Então, mas dá certo, a questão das medidas sim dá certo, tá? Só vejo até agora resultados. Pessoal, vocês teriam mais alguma pergunta para a Isabela, depois que ela fez essa maravilhosa
exposição bem abrangente, bem realista. Mais alguma pergunta? Obrigada, Ana. Muito bom mesmo. As duas palestras foram excelentes. Creio que a professora Angélica não está aí, eu procurei agora, não está presente entre nós, hein, Maureen? Né? Eu acho que não. Mas assim, ó, alguém tem. Às vezes assim, ó, o computador foge, etc. Eu estou com um computador adicional porque o meu deletou tudo agora. Né? O meu Tim escreve no computador, ele deve ter feito de uma maneira tal que deletou tudo. Eu estou no outro aqui, opcional. Bom, pessoal, alguém teria alguma pergunta, algum comentário para fazer sobre para fazer a Tirza e a Isabela sobre essas questões? Elas foram muito práticas nessa abordagem delas, muito adequadas, né? E os temas que elas trouxeram foram muito pertinentes, né? E as situações que elas elaboraram também. Eu acho que serve isso de reflexão e assuntos para próximos encontros. Um deles, né, usando esses temas, seria assim, por exemplo, aquilo que a gente falou inicialmente sobre suicídio, alguém falou sobre os riscos das medições e uma série de coisas. Isso é um assunto inesgotável. E, aliás, vai ser a tendência. Né? Eu me lembro, quando eu era pequeno, eu li um livro chamado Médico das Estrelas. Bom, eu, como tenho uma certa idade, era uma coisa inusitada que alguém de um planeta tratasse pessoas de outro planeta com muita eficiência. Se vocês sabem que ficção científica traduz o futuro. E ali era pura telemedicina, médico das estrelas, Medicentro. De um planeta se tratava epidemias, principalmente epidemias em outras, ou doenças específicas, ou se operava usando robôs. Então, esse é o assunto do futuro. E tem esses projetos, vários projetos dentro da medicina, o projeto Watson, etc., etc., de várias companhias de, de informática que estão trabalhando por isso. Então, essa telemedicina, telesaúde, ela vai mudar o rumo ou dar um novo norte para o atendimento na área de saúde, não só na área de saúde, em todas as áreas possíveis. Né? Então, assim, eu agradeço muito a vocês por terem participado dessa sessão, agradeço aos nossos conferencistas. É isso que eu falei para vocês, assim, ó, qual é a minha visão sobre a telesaúde? Este é o caminho. Né? A telemedicina também é o caminho. Nós vamos ter que apropriar melhor dessa ferramenta, vai se racionalizar muito a saúde, o atendimento, falando do ponto de vista médico, vai se poder racionalizar, economizar recursos, tá? E centralizar esse atendimento. Por exemplo, assim, vamos dizer assim, um determinado exame que tenha 20 centros no país que são de excelência, eles podem canalizar de várias partes do país esses exames, fazê-los com um nível de excelência maravilhoso e devolver a um usuário que está lá em Oapoque, lá aqui no Chuí, ou na cabeça do, como eles dizem, cachorro lá na Amazônia, trazendo essas áreas ditas, digamos assim, periféricas da medicina, como se fosse um grande centro. Né? Uma pessoa colhe sangue num lugar bem ermo, e esse sangue é analisado, né,
ou esse material, esse eletroencefalograma ou eletrocardiograma, é analisado por um grande especialista numa região, em Manaus, ou aqui em Brasília, ou em Porto Alegre, né? É analisado. Quer dizer, nós vamos fazer um up nesse tipo de coisa. A gente já tem, assim, ó, eletroencefalogramas feitos em determinados estados da Amazônia e analisado por colegas de nível excelente aqui no Rio Grande do Sul. Então, o usuário lá e o médico faz isto. Sou grato a ter consulta, sou transplantado há pouco mesmo, moro longe e faço acompanhamento à distância. Isso, eu fui, digamos assim, chefe da neuropediatria do Hospital da Criança Santo Antônio, na minha condição de professor titular da Universidade Federal de Ciência e Saúde de Porto Alegre. Nós recebíamos pacientes de toda parte do Brasil e poderíamos acompanhá-los também. A gente tinha pacientes no Nordeste, etc., etc., e que vale, né, esse tipo de coisa. Então, o que a gente faz? É aquilo que eu li quando pequeno, que estava dizendo para vocês, de um planeta a gente trata pessoas do outro e vice-versa. E a gente vai jogando centros de excelência. Isto aí vai trazer já traz uma grande contribuição na medicina e vai mudar até o desenho das especialidades médicas, não só das médicas, mas de outras áreas de saúde. Então, assim, ó, esse modelo veio para ficar, ele veio para melhorar. Tá? E dizer que vai prescindir de muitos médicos, não sei o quê, não. Tá? A gente tem que se adaptar a esse tipo de situação. E vai ser o caminho. Agora, por enquanto, ele ainda está em fase de grande aprimoramento, em que se existem grandes discussões sobre como é a implantação dele. Nós estamos nessa fase ainda incipiente, embora já trazendo benefícios para o paciente, né? Levando informação ao paciente, com isso se democratizando a saúde. É isso que eu penso assim, por enquanto, está bem. Está bom no início, isso mesmo. Ó. Sou grato à teleconsulta, isso mesmo. Como diz a Maria Raquel, um paciente de longe é beneficiado por algum centro daqui, e vice-versa. Com isso democratiza, com isso incrementa o nível de telesaúde. E traz para grandes centros, entre aspas, lugares bem distantes e pacientes bem distantes. Eu acho que não tem como escapar disso. Não tem como. Não? Assim como essa epidemia, em termos de ensino e aprendizado, de escolas, de instituições, vai sofrer impacto também. Né? E esse impacto vem através da telesaúde, que, aliás, ensino em alguns outros lugares, por exemplo, assim, antes da epidemia, nos Estados Unidos, na Europa, já tinha um grande impacto com essa situação das online, né? Que é o que vem para ficar. Nós vamos ter grande impacto sobre isso, impactos positivos, né? Tanto na área de ensino, aprendizagem, como na área de saúde, na área de negócios, né? Na área de comércio, em todos os sentidos, essa ferramenta que se descobriu, que é esse material que nós estamos falando aqui agora, está trazendo impacto enorme. Enorme, enorme, enorme. Muita gente faz muitas coisas dentro de casa. Os bancos, tá? A gente paga as nossas contas dentro de casa. Então, tudo isso está sendo impactado pela, entre aspas, telesaúde, mas essa tele é tudo. Saúde é muito limitante. Ela é telecomércio, ela é telebanco, ela é tele tudo. Esse é o caminho que nós estamos indo. Não tem como fugir
dele. E é por aí que nós vamos ficar. Vai ter um redesenho, acho eu, de várias profissões, de várias áreas de especialidades, não só na saúde, mas em tudo, 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 tudo. Tudo vai ser redesenhado. O homem descobriu essa pá, essa enxada. É uma ferramenta. E essa ferramenta veio para ficar. Ela não supera a interação do ser humano com a sua natureza, etc. Mas é uma ferramenta. Que até que venha outra revolução, digamos, revolução de conhecimento, essa ferramenta de tele vai ficar. As teles influenciam o feto, o bebê recém-nascido, e assim por diante, nos influencia para toda a vida, toda a vida. Isso mostra trabalhos, né, sobre isso. Então, elas vieram para ficar, é um assunto muito bom, e começamos agora a ver para que serve essa pá, para que serve essa enxada. Muito obrigado, tá? Um abraço para vocês, vocês foram maravilhosos. Boa sorte, que Deus proteja vocês, se cuidem. E agradecemos muito ao DCE pela oportunidade do assunto, as nossas palestrantes que puderam entrar, ingressar, e também a essa maravilhosa plateia que interagiu conosco. Um beijo para vocês, que Deus proteja. Valeu, prof. Muito obrigada, meninas. Obrigada a todo mundo que participou. Fica o convite para vocês continuarem acompanhando a Calorada, que segue até amanhã. Teremos um show bem bacana amanhã com o pessoal do Sambari. Temos lives no Instagram do DCE. Sigam, e quem quiser rever esse debate muito bacana aqui, a partir de semana que vem vai estar no YouTube do DCE. Então a gente vai divulgar para vocês, vai estar tudo gravado, tudo bonitinho. Tá bom, pessoal? Muito obrigada a todo mundo, muito obrigada, prof. Obrigada, eu que agradeço Isa. a honra. Isa. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a todos. Um grande abraço para vocês. Se cuidem bem por aí. E boa sorte na vida. Para todos nós. Obrigado. Tchau.